O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar. Seus algozes viram que lhe era impossível carregar, perguntando-se quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento apareceu Simão, um cirineu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Os filhos de Simão eram discípulos de Jesus, mas ele não. O peso que foi obrigado a levar tornou-se um meio para a sua conversão. Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que estamos juntos mais uma vez para continuarmos falando sobre as marcas de esperança que Jesus deixou na vida de muitas pessoas. Esse é o nosso primeiro encontro na igreja. Até ontem estivemos juntos em uma casa. Agora mudamos de endereço, mas continuamos falando sobre as mesmas marcas que Jesus deixou. Até domingo será aqui que vamos nos encontrar. E por falar em encontro, hoje estudaremos mais um. Acompanhe comigo o que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Era um dia calmo, comum, como muitos outros na vida de Simão. Ele retornava das suas tarefas no campo. Parecia que este seria apenas mais um dia, mas não foi. Simão, um estranho da cidade de Cirene, foi desconectado de seus pensamentos ao ouvir a multidão que se aproximava pela estrada. Riso era misturado com lágrimas, gritos de escárnio pintado com sarcasmo. E, acima de tudo, a voz de um soldado que dizia: abram alas para o rei dos judeus. Curioso, para ver este show, Simão Cirineu parou na frente da multidão. Sem ter planejado nada, ele se viu no meio de uma cena terrível que ficou gravada em sua mente para sempre. Foi nesse dia que Simão encontrou-se com Jesus, um homem que estava machucado, caminhando para uma condenação injusta. Crucificar uma pessoa incluía açoites violentos antes que ela fosse levada até o local da execução. Os postes verticais geralmente permaneciam fixos no local, porque o seu uso era frequente. Porém, era costume a vítima ser obrigada a carregar a pesada viga da transversal, que era chamada de patíbulo, que depois era amarrada ao poste para dar então a forma de cruz ou de um T, a qual o condenado ficava pregado. No caso de Jesus, o açoitamento provocou grande perda de sangue, deixando-o muito fraco. Ele estava fisicamente incapaz de carregar a viga. Os soldados, então, escolheram Simão e o obrigaram a tomar a cruz de Jesus e carregá-la até o local da execução, do lado de fora da cidade. No Império Romano, condenar pessoas à morte de cruz era frequente, e em nenhum outro lugar mais frequente do que na Palestina judia. A resistência judaica às imposições do governo era exatamente o tipo de crime para o qual aquela punição bárbara havia sido planejada. Certa vez, os líderes judeus tentaram envolver Jesus numa situação que poderia caracterizar resistências às imposições do governo romano. Se Jesus tivesse dito alguma coisa contra o pagamento dos impostos, os líderes judeus o apresentariam com uma acusação contra ele nos tribunais romanos para que ele fosse executado como um rebelde político. Um dado curioso sobre a crucificação é que, embora fosse um fato comum naqueles dias, autores daquela época evitavam falar sobre ela. Há dois motivos para isso que nos podem ajudar a inserir a crucificação de Jesus. Primeiro, a crucificação era um procedimento hediondo demais para ser tratado detidamente. Tratava-se de uma forma de execução planejada para ser a mais dolorosa possível, uma forma lenta de morte por exposição e asfixia. E os detalhes finais da execução eram improvisados com sadismo pelos seus executores. O segundo motivo pelo qual a literatura clássica raramente se detém para comentá-la é que os crucificados não tinham expressão na sociedade.
Pessoas importantes, cidadãos romanos, a elite social não poderiam ser crucificadas. A crucificação era uma pena especial para crimes contra o Estado, rebelião de escravos e para criminosos. É por isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, verso 13, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Roma usava a crucifixão para manter a paz, a segurança e a ordem. Foi dessa forma que Jesus, o Salvador do mundo, morreu. Isaías apresentou o modo como Jesus nos devolveu a paz no capítulo 53 e no verso 5 do seu livro, dizendo: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A mensagem do Evangelho de Jesus, o Deus crucificado, mostrou-se tão ofensiva para o mundo romano e para várias civilizações. Era um Deus que foi executado como um rebelde político ou um fora da lei. Um Deus que foi uma daquelas vítimas irrelevantes que deveriam ser esquecidas. Mas, mesmo sendo morto como alguém que deveria ser esquecido, Jesus continua sendo lembrado. A história da sua crucificação continua sendo contada até hoje. Durante 2 séculos, a sociedade romana tentou suprimir a lembrança desse homem crucificado, como fez com todos os outros, mas nesse caso, não conseguiram. Enquanto esteve na terra, Jesus recrutou várias testemunhas, e quando ele morreu, essas testemunhas não deixaram as marcas de esperanças da cruz serem esquecidas. O encontro com Jesus ainda hoje continua mudando a vida das pessoas. Não importam as circunstâncias, o lugar ou as condições. Todos nós precisamos nos encontrar com Cristo um dia. Do contrário, a vida não valerá a pena. A Bíblia não nos oferece muitas informações sobre esse encontro de Simão Cirineu com Jesus. Sabemos, no entanto, que ele se encontrou com Jesus no exato momento em que Jesus mais precisava dele. Ou será que foi o contrário? Sabemos pouco a respeito do próprio Simão. Tudo o que sabemos sobre ele aparece em um único versículo. O termo Cirineu indica provavelmente a sua origem. Ele era originário de Cirene, uma cidade localizada no litoral norte da África, na atual Líbia. Seu encontro com Cristo nos parece acidental. O texto bíblico diz que ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Ele chegou tão perto para ver o que estava acontecendo que ficou exposto aos soldados romanos. A impossibilidade de Cristo carregar a cruz estava atrasando a marcha para o Calvário. Jesus, muito enfraquecido, já havia desmaiado 2 vezes. Os soldados perceberam que ele iria morrer por exaustão a caminho do lugar de sacrifício, se o continuassem forçando como estavam fazendo. Como a um soldado romano não era permitido ajudar um condenado à cruz e não havia nenhum discípulo ali para ajudá-lo, além de que os líderes judeus pouco estavam se importando com o sofrimento de Jesus, só restava uma opção: obrigar alguém a fazer o que Jesus não podia fazer. Mas por que Simão Cirineu? Foi coincidência ou providência? Esse foi certamente o início da caminhada de Simão com Jesus. Ele foi marcado com o sangue do Cordeiro. Ele esteve diante desse cenário até o fim. Ouviu os protestos da natureza. Viu os homens lhe negarem água. Viu o cuidado que Jesus manifestou pela sua mãe. Viu Jesus perdoar um dos ladrões. Viu Jesus perdoar os seus algozes. E, por fim, viu Jesus exclamar: está consumado, e entregar ao Pai o seu Espírito. Certamente, quem passou por tudo isso nunca mais seria o mesmo. Simão ouvira falar de Jesus. Seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era ainda discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção e, posteriormente, mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso o levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha. Simão passou a enxergar em Jesus não apenas mais uma vítima de Roma ou mais um herói da resistência judaica, mas aquele que trouxe o amor de Deus para os torturadores e também para os torturados.
Simão entendeu que Jesus encaminhou-se voluntariamente para a cruz. Não porque fosse um suicida, mas porque esse foi o preço para salvar a raça humana. Simão entendeu que a morte de Jesus representa a solidariedade amorosa de Deus por toda a raça humana e que é o único caminho para o céu e é preciso passar por Jesus. Sem saber, os soldados romanos empurraram Simão para Jesus. Num encontro que não tinha sido agendado nem planejado, Simão recebeu a maior de todas as bênçãos. O que teria sido a vida de Simão sem esse encontro? Esse foi o encontro da mudança. Ao longo do seu ministério, Jesus mudou a vida de muitas pessoas. O Evangelho de Cristo pode ser chamado de o Evangelho do encontro. Um Evangelho que gera marcas de esperança. O Evangelho da mudança. Eu sei que você hoje não agendou um encontro com Jesus, mas Ele agendou esse encontro com você. Amigo, amiga, por favor, não deixe que esse momento passe sem que aconteça uma mudança em sua vida. Tudo que Jesus sofreu foi por amor, por mim e por você. Ele faria tudo novamente por nos amar e preocupar-se com a nossa vida. Você quer dizer agora, Senhor Jesus, eu te encontrei e nunca mais vou me separar de ti? Melissa vai cantar agora e eu tenho certeza que nesse momento as portas do céu se abrirão diante de você, mediante sua decisão. A fronte ensanguentada, em sofrimento e dor, cruel coroa fere, tua fronte, ó Salvador, a turba escarnece de tua condição e zomba destas dores, ferindo o coração. Quão cego outrora eu já vaguei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. A Cristo eu amo, oh quanto amo. Na cruz a vida Ele deu, com seu sangue Jesus me salvou assim. E em gratidão sou seu.
haja dor, que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Obrigado, Melissa, por essa música. Agora é o nosso momento de orarmos ao Senhor e colocarmos a minha vida e a sua vida diante dele. Feche os olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor Deus querido, obrigado pelas marcas de esperança que o Senhor deixou na vida de Simão Cirineu. Marcas que transpõem o tempo e que transformam a nossa vida hoje, anos e anos depois, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário mudou a vida dele e hoje está mudando a nossa vida também. Senhor, aceita as decisões que foram aqui feitas. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo para amanhã voltar aqui neste mesmo lugar para continuarmos os nossos encontros, tratando das marcas de esperança. Que Deus abençoe você, sua decisão e a sua vida. Amém.